Da tribuna, o senador Marcos Rogério mostrou os absurdos da posição de Lula e do PT em relação à eleição do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, explicando que, ao não se posicionar com firmeza em defesa da democracia e dos direitos humanos, Lula se alinha a ditadores e a criminosos. O senador descreveu: o mundo todo hoje acompanha muito de perto e com perplexidade, em razão do cenário que se estabelece, uma eleição com não apenas ares, mas com evidências, com características, com todos os indicativos de uma grande fraude, de uma grande farsa, em que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Nicolás Maduro com 51,2% dos votos e com um detalhe: sem divulgar o número total de votos ou as atas eleitorais, como costuma ocorrer em qualquer democracia. Marcos Rogério acrescentou: a evidência que se tem, a partir dos levantamentos que estão sendo apresentados, é que o resultado efetivo foi um e o resultado divulgado foi outro. O senador lembrou que, quando a oposição declarou a vitória de seu candidato, o ditador reagiu com perseguição e violência política. Ele disse: o governo Maduro agora quer prendê-lo porque estaria cometendo crime por se proclamar presidente eleito, tendo o presidente Maduro sido anunciado eleito na Venezuela. O senador prosseguiu: em meio a tantas incertezas, o país foi tomado por protestos e por manifestações, seguidos de uma repressão absolutamente violenta do regime Maduro. Há informações, inclusive, de que um dos líderes da oposição foi preso, além da morte de 12 pessoas e mais de 700 detidos. Enquanto isso, o mundo tem cobrado transparência e repudiado os atos de violência perpetrados por esse regime ditatorial travestido de democracia. Pelo menos 18 países, além da União Europeia, não reconheceram a vitória chavista, incluindo Argentina, Chile e Uruguai. Marcos Rogério passou a mostrar a posição de Lula, dizendo: e o Brasil? Qual é a posição do Brasil em face dessa situação da Venezuela? O silêncio. O presidente Lula optou pelo caminho do silêncio. Lula se limitou a pedir a divulgação das atas eleitorais, mas não foi além disso. Não saiu em defesa dos presos, dos desaparecidos, nem mesmo lamentou as mortes provocadas pelo regime Maduro. Hoje, em visita ao Chile, o presidente Lula pediu respeito, veja isso, pediu respeito ao voto popular, mas me parece que ele só respeita o voto atribuído ao Maduro. O senador mostrou o ridículo da narrativa de Lula. Quando se faz a defesa do respeito ao voto, num ambiente como o que está instalado na Venezuela, o respeito ao voto popular pressupõe uma mensagem de reafirmação daquilo que foi anunciado como sendo o resultado das eleições na Venezuela. Esquece-se que é justamente esse princípio que é violado continuamente pelo regime de Maduro. É justamente isso que Maduro está a violar: o respeito à soberania popular. O país não divulgou as atas como havia se comprometido, não aceitou a posição das ruas, a voz do povo e ainda reprime de forma violenta as manifestações populares. Esse é o quadro na Venezuela. Marcos Rogério ironizou: é um tanto curiosa a postura do Brasil. O governo Lula foi rápido em lamentar a morte de um líder político do Hamas nas primeiras horas após seu falecimento. Mas sobre as eleições venezuelanas, silêncio total. Sobre as mortes na Venezuela, silêncio total. Sobre as prisões na Venezuela por perseguição do regime chavista, do regime de Maduro, silêncio total. O senador afirmou: sabe o que isso demonstra para o mundo? Que o Brasil está, aparentemente, pela sua liderança maior, ao lado de terroristas e ditadores. A imagem que passa, a impressão que passa, é que o Brasil está ao lado de terroristas e ditadores. É conivente com as barbaridades perpetradas por regimes totalitários. O silêncio do presidente Lula diz muito. Diz muito.
Marcos Rogério lembrou a parceria de longa data de Lula com ditadores, em especial da Venezuela, dizendo: há mais de uma década, o PT serve a ditadura de Maduro. Antes disso, foi aliado de primeira hora de Hugo Chávez. Por mais de 2 décadas, o PT e o Lula fecham os olhos para todos os tipos de barbaridades e violações de direitos cometidos contra a população venezuelana. O senador explicou: a cobrança das atas por parte do governo brasileiro não passa de uma retórica vazia a justificar a sua omissão por pressão internacional. Balela pura. Não existe intenção de tirar Maduro do poder. O próprio PT, o partido do presidente Lula, veio a público comemorar o resultado das eleições na Venezuela, que, em sua visão, se traduzem em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Essa é a democracia que o PT defende, a democracia que mata e persegue. O senador Marcos Rogério explicou que qualquer contemporização com o regime de Maduro apenas fortalece a ditadura. Ele disse: do que adianta ter mais votações, o povo votar mais, se o resultado que é levado em consideração é fruto de uma fraude? Não importa em quem o povo votou, o que importa é quem o sistema está apontando como vitorioso. Isso não é democracia. E essa, senhoras e senhores senadores, é a pior ditadura que existe, porque se esconde atrás de uma suposta democracia e de eleições livres para se manter no poder. O senador afirmou: nesta segunda-feira, a autoridade eleitoral da Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral, disse que entregou as atas ao Supremo Tribunal venezuelano para proceder a uma auditoria no resultado. Mais um engodo. Todo o sistema está comprometido, todo o sistema está capturado pelo regime chavista, capturado por Maduro. Infelizmente, não há o que esperar. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, tendo passado pelas mãos dos ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias
permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna no dia de hoje, presidente, para fazer 2 registros que reputo importante. Ontem nós encerramos o período das convenções partidárias em todo o Brasil. Não foi diferente no meu estado de Rondônia. Nós encerramos as agendas convencionais e eu encerrei na minha cidade, na cidade de Ji-Paraná, onde o nosso partido, o PL, o meu partido, o PL, que eu tenho a honra de presidir no estado de Rondônia, apresentou como candidato a prefeito da cidade o deputado estadual Afonso Cândido, num grande evento, né, um ambiente lotado, com diversas lideranças, e foi um momento muito festivo, né, e convenção é um momento, né, de festa, né, de celebração da democracia, e o PL no estado de Rondônia, eu tive a honra de percorrer os 52 municípios do estado de Rondônia, e dos 52 municípios, o PL terá candidaturas próprias em 32 cidades. 32 das 52 cidades teremos candidatura própria do PL a prefeituras do estado de Rondônia. E em outras 11 cidades nós temos candidatos a vice. Então, desejo sucesso a todos os que vão disputar um cargo majoritário, seja como candidato a prefeito, seja como candidato a vice, né? Na capital do estado, o PL participa de uma aliança com a União Brasil, lançando a candidatura de vice, com a deputada federal Mariana Carvalho, que disputa a prefeitura de Porto Velho, e o pastor Val, que é do PL, como candidato a vice. E nas cidades do interior do estado de Rondônia, todas elas nós tivemos presentes, fortalecendo o nosso partido. Então, desejo mais uma vez sucesso a todos os pré-candidatos a prefeitos, vices, aos pré-candidatos a vereadores que se apresentaram nessas convenções. Outro assunto que eu gostaria de tratar, senhor presidente, é sobre essa pauta que vem se arrastando já há algum tempo, que é a eleição na Venezuela, nesse ambiente que o mundo todo hoje acompanha muito de perto e com perplexidade em razão do cenário que se estabelece. Uma eleição com não apenas ares, mas com evidências, com características, com todas os indicativos de uma grande fraude, de uma grande farsa, né, onde o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Nicolás Maduro com 51,2% dos votos. E um detalhe, sem divulgar o número total de votos ou as atas eleitorais, como costuma ocorrer em qualquer democracia. E aqui sublinho, o sistema de votação na Venezuela é semelhante ao do Brasil. O sistema de voto na Venezuela é o voto digital, é o voto eletrônico. Só que lá tem a impressão do voto para a auditagem, para a conferência. E assim como nós temos no Brasil aqui as chamadas erésimas, né? Que no final da votação, no final do dia, todos os fiscais pegam as erésimas ali e fica já fazendo a contabilidade, né? Quem teve mais voto, quem teve menos. Lá também tem. E os partidos, os aliados, especialmente do grupo de oposição, levantou muito desse material. E a evidência que se tem, a partir dos levantamentos que estão sendo apresentados, é de que
O resultado efetivo foi um e o resultado divulgado foi outro. A oposição, é claro, contestou o resultado e apontou a vitória do seu candidato, Edmundo Gonzalez, com mais de 70% dos votos. Aliás, o governo Maduro agora quer prendê-lo porque estaria cometendo crime por se proclamar presidente eleito, tendo o presidente Maduro sendo o anunciado eleito na Venezuela. E em meio a tantas incertezas, o país foi tomado por protestos, por manifestações, seguido de uma repressão absolutamente violenta do regime Maduro. Há informações inclusive de um dos líderes da oposição, que foi preso, além da morte de 12 pessoas e mais de 700 detidos. Enquanto isso, o mundo tem cobrado transparência e repudiado os atos de violência perpetrados por esse regime ditatorial travestido de democracia. Pelo menos 18 países, além da União Europeia, não reconheceram a vitória chavista, incluindo Argentina, Chile, Uruguai. E o Brasil? Qual é a posição do Brasil em face dessa situação da Venezuela? O silêncio. O presidente Lula optou pelo caminho do silêncio. Lula se limitou a pedir a divulgação das atas eleitorais, mas não foi além disso. Não saiu em defesa dos presos, desaparecidos, nem mesmo lamentou as mortes provocadas pelo regime Maduro. Hoje, em visita ao Chile, o presidente Lula pediu respeito, veja isso, pediu respeito ao voto popular. Mas me parece que ele só respeita o voto atribuído ao Maduro. Porque se questiona, o mundo todo está a questionar, os observadores apontando que houve fraude, e quando se faz a defesa do respeito ao voto num ambiente como o que está instalado na Venezuela, o respeito ao voto popular pressupõe uma mensagem de reafirmação daquilo que foi anunciado como sendo o resultado das eleições na Venezuela. Se esquece que é justamente esse princípio que é violado continuamente pelo regime de Maduro. É justamente isso que Maduro está a violar, o respeito à soberania popular. O país não divulgou as atas, como havia se comprometido, não aceitou a posição das ruas, a voz do povo, e ainda reprime de forma violenta as manifestações populares. Esse é o quadro na Venezuela. É um tanto curiosa a postura do Brasil. O governo Lula foi rápido em lamentar a morte de um líder político do Hamas, nas primeiras horas após o seu falecimento. Mas sobre as eleições venezuelanas, silêncio total. Sobre as mortes na Venezuela, silêncio total. Sobre as prisões na Venezuela por perseguição do regime chavista, do regime de Maduro, silêncio total. Sabe o que isso demonstra para o mundo? Que o Brasil está aparentemente, pela sua liderança maior, ao lado de terroristas e ditadores. A imagem que passa, a impressão que passa é que o Brasil está ao lado de terroristas e ditadores. É conivente com as barbaridades perpetradas por regimes totalitários. O silêncio do presidente Lula diz muito, diz muito. Há mais de uma década, o PT serve à ditadura de Maduro. Além disso, antes disso, foi aliado de primeira hora de Hugo Chávez. Por mais de 2 décadas, o PT e Lula fecham os olhos para todos os tipos de barbaridades e violações de direitos cometidos contra a população venezuelana. A cobrança das atas por parte do governo brasileiro não passa de uma retórica vazia a justificar a sua omissão por pressão internacional, balela pura. Não existe intenção de tirar Maduro do poder. O próprio PT, o partido do presidente Lula, veio a público comemorar o resultado das eleições na Venezuela, que em sua visão se traduzem em uma jornada pacífica, democrática
e soberana. Essa é a democracia que o PT defende. A democracia que mata e persegue. Aliás, Lula, tempos atrás, quando questionado por um jornalista de que na Venezuela o que tem lá é uma ditadura, ele disse que não, que na Venezuela vive e impera democracia. E ele dá o exemplo de que na Venezuela existe democracia e lá tem mais democracia do que no Brasil, porque lá se vota mais. Mas o que adianta ter mais votações, o povo votar mais, se o resultado que é levado em consideração é fruto de uma fraude? Não importa em quem o povo votou, o que importa é o que o sistema está apontando como vitorioso. Isso não é democracia. E essa, senhoras e senhores senadores, é a pior ditadura que existe, porque se esconde atrás de uma suposta democracia e de eleições livres para se manter no poder. Nesta segunda-feira, a autoridade estadual eleitoral da Venezuela, o Conselho, o CNE, disse que entregou as atas ao Supremo Tribunal venezuelano para proceder uma auditoria no resultado. Mas o engodo, todo o sistema está comprometido, todo o sistema está capturado pelo regime chavista, capturado por Maduro. Infelizmente não há o que esperar. Se a comunidade internacional, com a força que tem, com os instrumentos que tem, não tiver um papel preponderante nisso, o povo venezuelano continuará amargando as duras consequências de ter à frente do seu país um governo tirano e que empobrece o seu povo, a sua gente. Concluo, senhor presidente, dizendo: é preciso lembrar que tanto o Conselho Eleitoral quanto o Tribunal daquele país são acusados pela oposição de servir ao chavismo no poder. Enquanto as atas não forem tornadas públicas, não haverá transparência. E sem transparência não há democracia. Que Deus ajude o povo venezuelano nessa luta, nesse enfrentamento, e que o que está acontecendo no mundo afora, a partir dos mais diversos países, das mais diversas regiões, a União Europeia não reconheceu, os Estados Unidos foram além para reconhecer a vitória do candidato da oposição, que toda essa pressão leve aquele país a ter um período de normalidade democrática reestabelecido, porque lá não existe democracia, lá existe uma ditadura. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Nós que agradecemos, senador Marcos, a senadora Zenaide, culpa a tribuna, e é de uma extrema covardia não reconhecer o que está acontecendo na Venezuela, senador Marcos Rogério. É de uma omissão covarde desse país. Senadora Zenaide, por 10 minutos.